Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Quarta-feira maravilhosa. Você viu como o dia começou na capital de Mato Grosso e em vários cantos do estado? Parecia que não ia esfriar, né? Ontem choveu, aí hoje nós tivemos aí uma cerração em Cuiabá em pleno mês de agosto. Isso é raro, mês de agosto normalmente não acontece isso. É um mês seco, venta muito, ocorre sim, o frio ocorre no mês de agosto, mas é aquele frio seco, doído, difícil da gente suportar. Passa os 2, 3 dias, pelo menos são 2 vezes. Agosto, o frio aparece por aí. Mas desta vez está um pouco diferente e ainda bem que nós tivemos uma chuvinha fina que demorou aí por umas 2, 3 horas. Nós não fomos vítimas do poeirão que poderia vir por aí com esses dias de ventos fortes na capital e em todo o interior do estado. Choveu em vários cantos do estado, inclusive não só na segunda-feira, mas no domingo essa chuva também compareceu em várias cidades do interior. Uma boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Eu mando um abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras e também pelo YouTube e pelo Facebook da TV Cidade Verde. Vamos então colocar aí a imagem do entrevistado desta noite. Gestão, planejamento e desenvolvimento. 4 décadas dedicadas à economia, à administração pública e à educação. Uma trajetória que une experiência de gestor e olhar de professor. O entrevistado de hoje é mestre em administração e gestão financeira, com atuação em projetos sociais, mercados e organismos internacionais. Por isso é que a gente diz agora boa noite, Gaspar Jacobina. Boa noite, Elias. É uma satisfação estar com você aqui, até porque a gente já se conhece há um certo tempo. E é sempre bom falar das coisas nossas, né? Sim. Tanto da questão econômica do nosso estado, do qual a gente se orgulha hoje em viver em Mato Grosso, nesse estágio, nesse boom de desenvolvimento que vive o nosso estado, Elias. Eu que, como diz, participei por muito tempo no setor público, acompanhei o crescimento do estado, fui diretor de projetos, como o projeto de reforma do Estado, antes do Prodeagro, projeto do zoneamento agroecológico do Estado. Então, a gente conhece bem o Estado. E também a questão social, porque a economia, ela é a ciência que estuda a satisfação das pessoas. Não é só a produção da riqueza para investimento em novas riquezas, mas é a produção da riqueza para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, como nós falamos. Porque Mato Grosso teve um crescimento econômico, mas começa a desenvolver, começa a termos um desenvolvimento econômico. O que eu quero dizer com isso, Elias? Que o desenvolvimento econômico é quando todos da sociedade participam na produção e no consumo da riqueza. Isso é que é importante. Você tem uma experiência, como nós estávamos conversando aqui anteriormente, né? Você participou da divisão do Estado, 77, do processo? Não, eu acompanhei, mas como professor, mas nessa época eu ainda não estava no Estado. Sim. Né? Eu chego no Estado, no governo do Dr. Federico, depois continuei no governo do Dr. Júlio Campos, né? E fiquei até 92, quando eu saí, depois eu voltei do Estado, já no governo do Dante Martins de Oliveira, que eu fui mexer com o programa de reforma do Estado. Pois é. Eu era o test manager do programa de reforma do Estado. Então, mas aí na divisão consolidada lá em 79, nós ficamos aqui com 39 municípios. 39 municípios. E aí tem um histórico que é preciso ser dito e as pessoas não sabem disso. Hoje são 142 municípios. Não tínhamos nem estradas, por exemplo, né? Você participou dessas aberturas todas? Todas. Nós tínhamos uma dificuldade enorme, porque como o estado de Mato Grosso, antes de divisão, a parte mais desenvolvida era o sul. E aí, com a divisão, nós ficamos com 39 municípios e uma deficiência enorme de energia elétrica e de logística, de transporte. Não tínhamos estrada.
foi quando foram elaborados 2 grandes projetos, um projeto chamado Ciborgue e depois também um projeto chamado Carga Pesada. Esses 2 projetos captou recurso internacional e que ajudou muito a desenvolver, a construir estradas, a SEMAT, na época SEMAT, a investir em leões, ou seja, a interligação de vários municípios, que até então a produção de energia era por térmica, né? Era motor. Sim. Né? E o pessoal reclamava porque às 20 horas, 22 horas, desligava tudo e a cidade ficava no escuro, né? Dizia assim, a luz chega, na minha cidade chegava às 8 da manhã. Aí ela terminava ao meio-dia, saía ao meio-dia, voltava 1h30 da tarde. E aí, às 4h30, novamente, era desligada. O gerador era desligado. Voltava às 6h e a gente dizia, ia embora às 10h. Passava a noite no escuro. Você vê a dificuldade que era da época, né, Elias? Para nós que vivíamos já em Mato Grosso, né? Nós assistimos, presenciamos todo esse processo de desenvolvimento que chegou de crescimento econômico, que chegou muito forte do Estado, e hoje o estágio de desenvolvimento, né? Nós tivemos vários governadores que administraram esse Estado, principalmente dos anos 80 para cá, né? Depois da divisão, no pós-divisão, e que investiram muito na produção da infraestrutura do Estado, vamos dizer assim, né? Logística, produção de energia, houve investimento bastante na educação e eu sei te dizer até hoje, onde chegamos. Sou otimista com relação ao futuro desse Estado. Você se lembra das emancipações? Lembro. Que eram glebas, distritos. Sim. E aí começaram os processos que eram aprovados na Assembleia Legislativa, né? Tinha uma exigência legal quanto à contagem de população, todo aquele trabalho, que inclusive muitos estudos, o setor de topografia do Estado, passava lá por onde eu fui diretor por quase 4 anos, que foi a Fundação de Pesquisa Cadô Rondon. A gente subsidiava a Assembleia Legislativa com as informações necessárias para a criação de municípios. E é interessante que, por exemplo, tinha lá, tal dia foi aprovado a criação de, tem lá 8, 10 municípios, não sei quanto, no dia. Aí, nesse dia, por isso que nós temos tantos municípios aniversariando no mesmo dia. Por isso nós temos... Os primeiros municípios a serem emancipados, eles foram aqueles municípios da região de Cáceres. Aqui nós chamamos de Grande Cáceres. Grande Cáceres, exatamente. Porque tinha vários... Né? Porque, assim, chamávamos de gleba. De glebas, né? As glebas foram transformando em municípios. Em municípios. Mirassol do Oeste, Quatro Marcos, Araputanga, Figueirópolis do Oeste. Parece que ao todo eram 18, foram criados... 22, né? 22 municípios na Grande Cáceres, né? Aí nós temos a região do Paranatinga também, o município Chapada, que era um enorme município. Chapada saía daqui e ia parar em Sinop, né? Sinop, Aí nós tínhamos também o município de Diamantino, também, que era enorme, né? E aí foram, né, dividindo, criando novos municípios. E aí o Poder Legislativo tem um papel importante nisso aí, porque vários deputados, né, preocuparam muito com isso. Inclusive, eu posso citar o nome de um, eu não tenho... assim, né, autorizado para falar por ele, mas como eu conheci ele quando veio do interior, que ele era de Juara, né, o deputado Riva, José Riva, eu conversava muito com ele, nós conversamos muito com ele. Ele é um deputado assim que tinha aquela preocupação com o interior do Estado, né? Até a gente falava que ele era o Robin Hood, né? Então, muitos municípios surgiram assim de ideias desse debate, da necessidade, aí veio aparecendo mais deputados de outras glebas que se transformaram em municípios, né, de outras regiões, e isso contribuiu, o esforço de todos para criar esses, que hoje estamos com 142, né? Sim. Tivemos um último município aí. Que é desmembrado de Sorriso. Como é que é o nome do município?
Não me lembro também agora. Ainda não gravei. Deixa eu lembrar aqui. Fica ali perto do salto dos pares. Exatamente. Mas agora, o interessante lembrar também que quando é desmembrado, quando ocorre a divisão do Estado, a região que ficou com a capital, né, ficou com as dívidas, né? Sim. E aí? Essa é uma história interessante porque por muito tempo teve essa questão, porque os aposentados do que moravam no sul, o custo da manutenção ficou para Mato Grosso. Ainda é assim? Eu não sei, porque eu estou meio fora do Estado há um certo tempo, mas nós tínhamos uma dificuldade enorme, porque da receita do Estado tinha que tirar uma parte dos recursos que dava manutenção de aposentadorias, etc., de pessoas que já viviam no Sul. Porque eles não deixaram de ser mato-grossenses. Não deixavam de ser mato-grossense, né? Aqui tinham trabalhado, aqui tinham aposentado, né? Mas só que já viviam no Sul, mas, como eu disse, quem casa com viúva tem que criar os filhos, né? Sim, exatamente. E o Estado de Mato Grosso, que é hoje o Estado e que após a divisão ficou com algumas responsabilidades econômicas, sociais, com a parte do Sul, o Estado novo que foi criado. Você andou pelos 39 municípios à época e continuou andando pelos municípios de acordo com o crescimento do Estado. De acordo com o crescimento. Eu gerenciei um programa chamado Zoneamento Agroecológico, né? Eu era o diretor administrativo e financeiro da Fundação de Pesquisa Candor Rondon. E nós fizemos nesse estado, pra você ter uma noção, 9.000 furos. Sim. Mas assim, no solo, né? Sim. Tirava uma amostra de superfície, uma amostra com 1 metro de profundidade e uma amostra com 2,5 metros de profundidade. E para quê? Isso aí foi para a universidade, foi para a análise de solo, para saber que tipo de manejo... Na UFMT? Que tipo de manejo... Que tipo de ocupação seria o ideal em cada região? Dessas 27 mil amostras, nos dava, por exemplo, qual região é rica em minérios? E aí eu te digo, Elias, Mato Grosso é muito rico em minérios. Né? Vamos separar minérios metálicos e minérios não metálicos. Os metálicos seria... Diamante, ouro, etc. E não metálicos? E os não metálicos vai desde argila, calcário, que é uma grande riqueza do nosso estado. Água? Água, nós temos a bacia do Paraguai, do Paraná, nós temos a bacia que vai para Madeira, Mamoré, para a região do norte, e nós temos a bacia do Rio das Mortes, de Tocantins, né? Então, Araguaia, Tocantins, né? Então, Mato Grosso é muito rico em água. É um privilégio. Sim. E nós temos esse privilégio de ter um estado rico em água, um estado do solo rico, porque nós tínhamos grande parte do cerrado e com o avanço da agricultura, né, e com a utilização do calcário, de outros fósforo, potássio, etc. Hoje nós temos uma terra muito rica. Né? Eu estou chegando lá de Primavera do Leste, as margens aqui perto de Campo do Verde, por exemplo, você olha assim, é o Mar Branco. É o município com o maior produtor de algodão do estado. Né? Primavera. Campo Verde. Campo Verde. Campo Verde tem a maior produção de algodão do estado. Era Campo Verde que se chamava Capim Branco? Ou era Não, Primavera? Capim Branco era um povoado que tinha embaixo da serra. Abaixo da serra. Embaixo da serra. Né? Que naquela época era distrito de Dom Aquino, eu acho. Né? E Campo Verde já surgiu lá em cima, ao longo da BR-070, tinha um posto. E aí foi começando a assar de oeste, colocou uma indústria, e aí foi surgindo e moradores, e hoje é um município muito próspero. Sim. Né? Muito próspero. Né? Como é Primavera do Leste. Para te dizer, Elias, a Primavera cresceu tanto e desenvolveu e valorizou que você comprar um terreno em Primavera é mais caro do que comprar em Cuiabá. Sim.
Euildes. Euildes. Que é o que nós conhecemos, que eu conheço há muito tempo, mas ele tem sobrenome Arcanjo. Arcanjo, eu chamo ele de Arcanjo, né? Que foi seu aluno e é seu amigo. Né? Ele é de Alto Coité. Ele me disse que você também seria de Alto Coité. Ou não? Ou vocês se conheceram em Alto Coité? Eu vim novo, meu pai e minha mãe, nós viemos para a região de Alto Coité. Que ano isso aí? Que é garimpo. Nós viemos em 1954. De onde? Viemos de Porto Nacional, que era Goiás, também Sim. dividiu, ficou Tocantins. Sim. Né? E nós viemos para Alto Coité, e aí eu conheci o pai do Arcanjo, conheci a mãe. Então, eram pessoas que a gente se conhece há tempo. Né? E depois ele foi meu aluno aqui na Univag, já eu tinha né, ajudado o Drauzio a criar a Univag e tal. Aí levei ele para lá, também estudou lá. E é interessante que ele começou nessa área de comunicação. Tinha uma colega, foi colega minha na universidade, Ana Maria, e trabalhava na Centro-América na época. E o Arcanjo estava novo, recém. Eu falei, Ana Maria, arruma um serviço para um menino aluno meu. Ela arrumou, daí ele está nesse meio até hoje. Né? É bastante trabalhador, tal, um menino sério. Mas, voltando a falar de Alto Coité, aí eu saí de Alto Coité e vim nos anos 70, né? Vim para cá e fui trabalhar, estudar no Colégio São Gonçalo. De lá eu virei professor, né? Por ajuda, inclusive, dos padres. Eu recebi muita ajuda dos salesianos. Né? Eu sou muito grato aos salesianos. Tanto que eu fiquei morando lá dentro, depois eu saí, mas continuei trabalhando, fiquei 16 anos com os salesianos. Ah, interessante. Você veio para cá, os seus pais... Não, eu vim sozinho, vim estudar. Pois é, os seus pais vieram trabalhar com garimpo? Meu pai veio trabalhar garimpo. E logo que nós chegamos, minha mãe faleceu. Né? Nós tivemos um problema assim, nós perdemos, né? Eu, meus irmãos, perdemos minha mãe muito novo. E aí, cada um, como disse, teve que se virar. Sim. Né? Depois, meu pai também já é falecido. Mas aí, eu até tenho uma historiazinha que eu posso te contar interessante. Sim. O finado Pierre, que era o pai do Gerulino, dono do Laboratório Carlos Chaga, do que a gente chama ele de Geru, meu pai trabalhava lá na fazenda do Pierre. Sim. E o Geru, um dia, me falou, Gaspar, isso aqui não tem futuro, vai estudar. Aquilo zoou uma voz no meu ouvido. E com isso eu vim para cá, estudei, fiz economia aqui na Federal, depois fui fazer pós-graduação na USP, depois fiz mestrado na Espanha e fiz uma pós também no Chile, na Universidade Nacional. Ou seja, foi a minha vontade, mas eu também recebi ajuda. Sim, claro. Né? Esses dias eu lembrava que quando o vestibular na UFMT, e nessa época não tinha carro, mas encheu do domingo chovendo, aí fazia no sábado e domingo, chuva. Quando eu levantei, pensando até como que eu fazia para vir, já o padre, né, o padre Babizan, José Babizan, já estava andando com a chave da Kombi, naquela época era uma Kombi, Sim. né, na mão. Toma café, vamos embora, vou te levar lá na universidade, para você não perder o vestibular. Que maravilha. E aí foi lá, fez e passou. Daquela época era por área, né? Na turma de economia foram 400 e poucos candidatos para 40 vagas. Eu passei em segundo lugar. Ah, maravilha, hein? Maravilha. A Ana Maria foi a primeira, em primeiro lugar. Aquela Ana Maria, não sei se você conheceu, trabalhou na TV Conheci, Centro-América. claro, conheci. Ana Maria Martins. Aí passei, aí fiz economia aí na UFMT e virei professor em 76, lá no Colégio dos Padres. Até foi sempre que eu ficava ensinando meus colegas matéria do segundo grau, quando eu fazia contabilidade. O pessoal tinha dificuldade com contabilidade, eu reunia lá numa sala, pelo fato de eu morar lá, e ficava ensinando. E sempre que eu estava dando aula, o padre diretor, que é o padre Valdir Bogossian, ficava olhando. De vez em quando ele estava na janela, olhando. Aí faleceu um professor que dava aula. Isso foi em julho de 76. Sim. O padre Valdir chegou e falou, você vai ser professor. Rapaz, aquilo... Falou, você vai dar a aula do professor, porque não tem professor. E como eu já vi você... De repente, Elias, eu estou na turma do segundo grau, dando aula, primeira série do segundo grau. Naquela época era segundo grau. Já era científico, né? Científico.
E daí eu virei professor, e aí foram várias disciplinas, aí virei professor, aula na universidade. Aqui eu já dei aula, só não dei aula na Unic, interessante. Mas na Unirondon, na Univag, aqui na UFMT, a FAS, lá em Sorriso, e FACIP. Sim. Até é interessante, porque o diretor, o dono, um dos diretores, o dono da FACIP, né? Ele foi meu aluno na Unirondon. E aí, Que bom, né? Quando a gente percebe essa evolução, né? E aí ele criou a FACIP, foi lá para Sim. Sinop, e hoje tem toda a estrutura. Inclusive, eu dei aula na FACIP até poucos dias. Aham, que bacana, né? Agora, assim, tem uma história que nós até conversamos aqui. Como é que é mesmo a questão de Alto Coité? Que ele fica ali Fica entre Primavera do Leste e Poxoréu. E Poxoréu. Mas é pertencente a Poxoréu. A Poxoréu. A Poxoréu. E como é que é? Como é aquele negócio de bairros, que ele tem bairros? Como é que é essa história? Não, eu brinco, né? Eu tenho o Alfredo da Mota Menezes, que é meu amigo. O né? Alfredo é de Poxoréu. Poxoréu. Nós temos muitas pessoas de Poxoréu, né? E aí eu brinco com o Alfredo, porque ele fala, você é do Coité, eu falo, você é de Poxoréu. Aí eu brinco com ele, Coité não, República Federativa de Alto Coité. De Alto Coité. Aí eu brinco com ele, falo, ó, nós temos um bairro chamado Poxoréu, é a Reserva Cultural do Estado. Sim. E à esquerda o nosso distrito industrial, que é a Primavera do Leste. Aí eu falo brincando com ele, né? E a gente tem essa brincadeira. Mas Alto Coité também está começando a crescer. Eu estive lá essa semana. Por quê? Você tem Primavera com crescimento econômico, um desenvolvimento muito importante. Rondonópolis, com os 28 municípios que compõem a grande estrutura da Rondonópolis, isso está crescendo. E aí chega a Poxoréu, já tem muitas casas boas, está começando a chegar no Coité, por quê? Você tem uma noção, Elias? 3 ônibus por dia saem com trabalhadores de Poxoréu para Primavera e um do Coité. São 4 ônibus cheios de trabalhadores que vão todo dia trabalhar nas indústrias lá de Primavera e retornam. Sim. Isso acaba criando o que nós chamamos de circulação econômica, porque o dinheiro ganho lá em Primavera ele é gasto no comércio, nas coisas de Coité, no Poxoréu. Circula na região. Circula na região. Isso é a chamada economia regional. Então, o crescimento de Rondonópolis, que é outro... Olha como está crescendo Rondonópolis. Eu até brinquei com um rapaz lá, que é meu filho, o Carlos. Eu falei, ó... Ele me levou para ver lá a universidade e tal. Eu falei, daqui uns dias, Guiratinga é o bairro de Rondonópolis. Porque cresceu demais naquela região. Em direção a Guiratinga. Em direção a Guiratinga. Rondonópolis está crescendo muito. Né? Investimentos altos em muitos empresários de sucesso. Aí, então, o que está acontecendo? O desenvolvimento econômico de Rondonópolis e o desenvolvimento econômico e social de Primavera vai pressionando quem está no meio. Sim. Aquela brincadeira que nós falávamos, que a sorte do pau seca está na sombra de um verde, né? Alto Coité, que era uma região pobre, que parou o garimpo, né? Por circunstâncias várias, mas a economia de Primavera e de Rondonópolis vai fazer com que cresça muito Poxoréu e toda a região. Sim. Por exemplo, a Alto Coité, ele parou. Então, o crescimento dele foi estagnado. Porque era garimpo. Era garimpo, né? E depois, o que aconteceu? No momento você não tem mais o garimpo, que foi proibido, né? O que acontece que o município aí não vai adiante ali? Nós temos, Elias... Que aconteceu, por exemplo, isso com Alta Floresta. Alta Floresta cresceu, sim, continuou crescendo, mas ela perdeu quando o Collor de Mello pegou e fechou os garimpos por lá, né, naquela época. Eu digo para você o seguinte, as cidades do estado que eram de origem garimpo, como Tesouro, Guiratinga, General Carneiro, aqui Altaraguaia, Arenápolis, Nortelândia. Então, eles sofreram um impacto de início. Com praticamente desativar os garimpos, criou uma massa de pessoas com dificuldade de sobrevivência, ou seja, um empobrecimento social. Sim. Mas aí entra esse crescimento do agronegócio e foi fazendo com que essas regiões do garimpo fossem também buscando outras alternativas.
E essas outras alternativas, por exemplo, Guiratinga, era praticamente o garimpo, mas tem uma parte que é em cima da serra, e onde hoje é a agricultura. Poxorel, tem uma parte aqui do município já em cima da serra, né? Então, as terras próprias da agricultura, cada município foi buscando. E outros tipos de sobrevivência, como, por exemplo, nós temos a produção de proteína animal, como frango, suíno e criação bovina. Não tenho muito pasto, mas eu tenho confinamento. E para criar em confinamento, eu preciso de duas coisas: um pequeno espaço e ração. Aí os municípios, grandes produtores, que são de milho, da soja, do farelo do soja, isso transforma em ração e que é aplicado para a produção da proteína animal. Nós hoje já somos grande produtor de suíno e de aves. Sim. E o rebanho bovino de Mato Grosso ainda é o maior. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo? Vamos. E daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo aqui sensacional com o Gaspar Jacobina, falando um pouco da história de Mato Grosso e sobre as nossas riquezas. Então, até daqui a pouquinho. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com o professor, economista, um homem do mundo, que é o Gaspar Jacobina. Gaspar, que saiu de lá, onde hoje é Tocantins. Porto Nacional. Porto né? Nacional. E vim pro Aí depois Coité, veio para o Alto Coité, era menino, vivenciou o garimpo. E depois de Alto Coité, ganhou o mundo. Não é? Cuiabá, estudar. Exatamente. Você trabalhou também com as Nações Unidas? Como é que foi? Eu passei numa seleção e aí eu fui para o Chile, né? Trabalhar, o meu vínculo foi com o ILPS, o ILPS é Instituto Latino-Americano e Caribenho para o Desenvolvimento Social. Sim. Como é o nomão, né, a gente usa a sigla, né? ILPS. Que lá em Santiago, que é a sede das Nações Unidas na América Latina, é em Santiago. Você tem lá a CEPAL, que é a Comissão Econômica para o Desenvolvimento da América Latina, tem a CELAD, que cuida da parte de demografia, né, da América Latina, e o ILPS, que é o Instituto Latino-Americano e Caribenho para o Desenvolvimento Social dos países da América Latina, ou seja, aqui a América do Sul e a América Central. Então, cuida principalmente dessa situação. Então, lá nós desenvolvíamos projetos de captação de recursos para ajudar os estados, né, o país em si, as regiões mais pobres, com mais dificuldade, né? Portanto que quando eu fui lá para a Espanha, eu fui para a região de Extremadura. O que é a Extremadura? É o nordeste da Espanha, né? Ali pega de Sevilha, vai até Granada, né? Mas, voltando às Nações Unidas, então, são 3 instituições que formam a sede das Nações Unidas para a América Latina, que fica no Chile. Sei. E como é que você chegou a esse patamar? Eu estava em Brasília e tinha um senhor chamado Wilson que trabalhava na Sarém e eu chegava brincando com ele, falando inglês. Nessa época eu estava começando a fazer inglês e eu chegava falando com ele inglês. Aí um dia ele falou assim: você, Gaspar, é metido a falar inglês? Tem uma seleção das Nações Unidas. Você... Por que você não faz? Prova que você é bom. Bom, eu fiz. Quando um dia, nessa época eu trabalhava na CEPLAN, no Estado. Aí tinha um professor que trabalhava junto comigo, daqui da UFMT, e eu estava em casa almoçando, ele falou para mim: chegou um telex aí naquela época. Telex. Chegou um telex para você aqui, tudo bem enrolado, ele não sabia inglês, era inglês. Eles me chamando, que eu tinha sido aprovado. E aí tem toda uma história assim. Isso foi dia 6 de agosto de 85. Eu tinha que estar dia 12 em São Paulo. Sim.
minha esposa estava grávida, estava esse menino meu, Túlio César, né, que trabalha no Estado, estava previsto para nascer lá para o dia 15, dia 16. Aí eu falei com o Barreto, o médico, o ginecologista, falei, olha, eu preciso ir embora. Ele falou, vamos antecipar o parto. E assim antecipamos, levei minha mulher para fazer lá no Hospital Central, né, que era ali na 13 de junho. Dia 9 ele nasceu, tanto que agora dia 9, sábado, é aniversário dele. Sim. Aí fiquei... Faz 40 anos. 40 anos. Aí eu fiquei dia 10 de manhã, levei ele para casa, falei para a empregada que nós tínhamos, falei, cuida da minha mulher aí, porque eu tenho passagem para embarcar. Porque já tinha vindo a passagem, inclusive tinham disponibilizado $1.200 já na minha conta para mim, né? Mas ele nasceu no tempo certo ou faltaram alguns dias? Uma semana, mais ou menos. Uma semana. Então estava tudo certo. Tudo certo. Ele inclusive, ele é economista, bacharel em Direito e fez mestrado em Economia do Agronegócio. Sim. E assim fez. Dia 12, à tarde, eu embarquei, não dia 2, não dia 11, né? Eu embarquei, naquela época ainda tinha VASP. VASP. Fui para São Paulo, e do dia 12 eu me apresentei lá já para... Viação Aérea de São Paulo? Viação Aérea São Paulo. É isso, São Paulo, exatamente. Era VASP e Varig, e Transbrasil. Transbrasil. E aí começou a minha vida com projetos sociais, projeto de captação de recursos. Começa aí. Né, aí você começou em São Paulo? Em São Paulo. E aí depois que você foi para o exterior? Nós ficamos 6 meses em São Paulo, né, preparando, né, tipo uma reciclagem. Né, eram todos profissionais. Nós éramos 27 técnicos de 16 países. Era uma verdadeira Torre de Babel. Sim, exatamente. E tinha algum idioma ali que não dava para entender absolutamente nada? Sim, tinha. Quais eles, por exemplo? Por exemplo, polonês. Polonês. Tinha um colega, e o polonês é complicado, porque eles juntam as palavras e formam um nome só. Por exemplo, Jornal da Manhã, assim, mais ou menos, né? Você tem uma vogal e o resto tudo é letras consoantes. Então era difícil. Mas aí a maioria de língua espanhola. Brasileiros, tinha eu, um rapaz de Goiânia e um do Ceará. Né? Nós éramos 3 brasileiros. Sim. Você estava com quantos anos na época? Eu já estava com, deixa eu ver, 46, eu sou de 1946, 56, já tenho uns 30 anos. 30 anos. Aí começa o trabalho meu com projetos, aí vim para o Brasil, voltei, porque depois que terminamos um período de tempo, a gente voltava para as nossas origens e quando precisava eles chamavam. Então já chegava a notificação, você tem que estar em tal lugar, assim, está aqui a passagem, está aqui o dinheiro, né, para você ir. Aí quando eu volto em 96, o Dante Martins de Oliveira tinha ganho para governo e o Coronel Meirelles me chamou. E eu fiquei como subsecretário, depois eu assumi interinamente como secretário de planejamento da prefeitura. Até dezembro. Eu deixei dia 30 de dezembro, dia 1º, dia 2, eu iniciei com o Dante. Lá, o Dante, o Guilherme Miller, né, que era secretário de governo na época, ele foi mexer com o projeto de reforma do Estado. Aí eu fui, né, eu passei a ser o test manager, que é o gerente geral do programa, e aí começamos a estudar toda encaminhamento do projeto. Demorou de 97, o recurso foi sair, só foi aprovado todo o projeto e saiu em 99. 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Aí eu fiquei como gerente do programa, aí nós começamos, já tinha todo o estudo sobre Sanemate, Semate, Aeromate, Casemate, Codemate, né? E aí quem ia ser extinto, né? A Semate foi para leilão. Sim, me lembro. Foi vendida. O Bemate não foi possível, porque tinha um passivo de mais de 5 milhões, ninguém... Aí se resolveu a extinção do Bemate. A extinção do Bemate. Foi um bom negócio extinguir o Bemate ou foi? Foi. Porque não, você precisa ter um banco, o Estado precisa ter um banco? Não.
as instituições financeiras, porque como o BEMAT dava prejuízo, e aí não era só, eu falei do BEMAT, vou citar um exemplo. A Casemate, Casemate, me lembro. no estado produtor de grão como o nosso, uma empresa de armazéns de silo, que dá prejuízo, o governo do estado tinha que passar 100% do pagamento da folha, por exemplo. Tinha que tirar da fonte 100 para pagar Pagar a Casemate. pagar a Casemate. Eu não tinha vida própria. Não tinha vida própria. Aí, então tem que extinguir, né, Elias? A Sanemate. A Sanemate, ela operava sobre a autorização dos municípios, porque quem tem a concessão, quem é dono, quem é proprietário da produção de água, de serviço de saneamento, é o município. Aí resolveu devolver para os municípios. Cada município assumir, né, a sua produção de água, serviço de saneamento, etc. Aí extinguiu. Porque a Sanemate, sem querer criticar, mas tinha muitos funcionários aqui na capital E pouco lá, e pouco lá fora dos municípios, onde de fato precisa da produção, da distribuição, da comercialização de água. Então, não interessava para o Estado. Né? Tinha um custo muito alto. Você tem uma noção, a Sanemate tinha 5 diretores. Na época, não posso citar, tinha um diretor-presidente que ganhava mais do que o presidente do board do banco, o corpo diretivo do Banco Mundial. Até numa reunião ele falou, mas peraí, esse senhor aqui ganha mais do que o diretor do banco. Do Banco Mundial. Do Banco Mundial. Porque tem o board, que é o corpo diretivo do banco, e tem o presidente da... Né? Ficou rico, família toda rica. Aí, então, começou todo esse processo de extinção. Você tem uma noção, Elias, a Aeromate, que era a empresa de controle dos aviões... Do táxi aéreo. Dos Estado, aviões do Estado. Tá. Tinha 5 diretores. O Estado tinha 3 aviões naquela época. Aí você ia lá no hangar do Estado, tinha 12, 13 aviões. Por quê? Era avião ou seja, podia ser de um deputado, de um diretor do órgão do Estado, que acabava ocupando lá. Sim. Isso tem custo de manutenção, apesar que os donos bancam os custos, mas porque você tinha um espaço desnecessário. Sim. Né? Então, isso... Nós tínhamos um conselho, reunia e vamos fazer isso, vamos fazer isso. Por exemplo, a Codemate, Elias, a Codemate tinha 800 e poucos funcionários. Né? É Companhia de Desenvolvimento do Estado. Houve um momento que ela foi muito importante e eu já estava num momento que não era mais importante. Cumpriu o papel, né? Cumpriu o papel. Aí decidiu se demitir. Primeiro nós lançamos um PDV, plano de demissão voluntária, apresentava algumas vantagens para quem queria ser demitido. Quem não quis sair, nós lançamos um PDO, né, que a gente fala, plano de demissão obrigatório. Você está me demitido, vai fazer o quê? Sim. E assim fomos fazendo. Tinha uma empresa chamada Efrimate. Me lembro. Empresa de frigorificação de pescado do Estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso. O estoque, Elias, que tinha era apenas de algumas pacupeva, essas coisas que não... E que na época... Hoje ainda se come pacupeva. Daquela época não era muito assim. Né? Então não compensava o Estado ter um custo para manter uma empresa de frigorificação. E a Emater? Ela não existe mais, né? Empaer. Hoje é Empaer. Mudou de nome, Emater. Mas existe, então. Ela teve uma sequência dela. E tem uma importância enorme. Sim. Né? Aí há uma discussão, alguns que querem... É impossível você ter um estado como o Mato Grosso, altamente agrícola, e que tem um capital humano, que sempre foi muito bom, o capital humano da Empaer, não se joga fora. Sim. Não é desprezável. O que tem é fazer com que surjam oportunidades para que ajude o agricultor familiar, os pequenos agricultores. Você vê até hoje
eles têm um papel importante na agricultura familiar do Estado. Né? O nosso cinturão verde, vamos dizer assim, podia ser melhor. O que vai para a mesa do consumidor vem daí da agricultura familiar. Da agricultura familiar. Que não é um commodity. Então, nós precisamos ter toda uma estrutura para a grande agricultura, o grande agricultor, o empresário que pode pagar agrônomos e etc., mas também nós temos o pequeno. E se você me perguntasse hoje, qual é uma questão a ser resolvida dentro do município de Cuiabá, por exemplo? E qual é? Produção de água. Produção de água. De água. Como que se faz? Os pequenos produtores, eles precisam de água. Chove bem. Mas nós não aprendemos ainda A a armazenar água. Captar a água da chuva e armazenar. Esse é um projeto, Elias, que precisa ser feito. Qualquer prefeito, governador, tem que olhar mais um pouco para essa questão. Porque você tem água para as criações. Sim. Você tem água para irrigar a horta, o quintal, etc. Mato Grosso chove muito, mas nós desperdiçamos a água, não aprendemos a armazenar, que é uma grande riqueza. E aí, toda a Baixada Cuiabana é uma terra meia seca. Quando chega mês de agosto, setembro e tal, o pessoal não tem água para molhar as plantas. Vira quase que, como diziam os antigos, fica esturricado. Esturricado. Aí é bom você ter as chamadas cisternas rasas, que você colhe colocando tubulação às biqueiras da casa. Por exemplo, a água cai no telhado, você conduz até chegar e fazer uma cisterna rasa. Sim. O que seria uma cisterna rasa? Ela Você faz teria uma qual a profundidade dela? Fazemos tipo uma caixa. Cisterna é tipo um poço. Um poço. Quadrado, que você vai lá e... vai lá, por exemplo, fazemos um quadrado de cimento e até ficar alto. Ali você compõe. A água é canalizada pelos canos que colhem a água da casa e enche. E ali tem uma bombazinha na época que você precisa da água, está bombeando. A quantos mil litros teria uma cisterna para sustentar uma fase de seca? Depende do tamanho da estrutura do pequeno produtor. Se ele tem criações, aonde tem os vales, as grotas, o que é que se faz hoje? Corta, coloca-se mantas de filtragem e faz a composição da barreira. Você passa a ter um tanque de água. A água da chuva vai para lá e faz um tanque. Em alguns países, faz-se a cobertura também, que é para manter a água limpinha. E ali, aquela água é bombeada, às vezes com uma bombinha para casa. Sim. E é o que muito tem aqui na nossa região, são canais de pequenos córregos. Quando chove, a água corre, aquelas valetas. Se você aproveitar aquela água, você cria uma estrutura, isso é muito importante. Sim. Em qualquer lugar do mundo. Nunca preocupamos Mato Grosso. Mato Grosso sempre chove muito. Mato Grosso é um estado abençoado, né? Que, aliás, choveu em pleno mês de agosto. Em pleno mês de agosto. Terça-feira, lá em Chapada, choveu bastante. Choveu. Aí ontem choveu aqui. Sim. Antes de ontem, na região de Cáceres, toda essa região aí choveu bastante. Diz que um lugar até foi chuva brava. Mas, o que acontece? Falando de água, quando idealizou-se a usina de Manso, foi muito criticado porque ia acabar com o Rio Cuiabá, que não sei o quê, não sei o quê. Ele regulou o Rio Cuiabá. Regulou o Rio Cuiabá. Tem uma vazão, existe a documentação que determina uma vazão de 33 ou até, não sei, 43 mil metros cúbicos por segundo. Você que é de Cáceres, você viu já o Rio Paraguaio? Tem época que até Tuiuiu está atravessando o Rio Paraguai de fora a fora. Melhorou este ano, tá bem. Tá bem. Estive lá há poucos dias, agora em julho, ele estava bom, porque o regime de chuva do ano passado para cá foi muito bom. Mas no futuro, deverá ser necessário para você armazenar e depois usar a água. Que é o que fez. A usina de Manso são 42 mil hectares de reserva de água.
Em rios como o Rio Cuiabá, o Rio Paraguai. Tem muitos lugares excelentes para fazer. Que dá para fazer essa Dá para reserva. fazer o armazenamento de água. Porque lá nas cabeceiras também vai diminuir a água. Porque quebrou-se o cerrado. O cerrado... Faltou uma preservação, né? Sem dúvida. Das 7 lagoas lá da cabeceira lá do rio, né? E todos o lugar onde chegou-se com o agronegócio, a lavoura, né? Vamos dizer assim, é necessário, Elias, que se crie uma maneira de preservar mais a água. Como nós sempre tivemos água abundante, falam aí 14%, 16% da água do estado e tal. Eu não sei quanto que é uma medida aleatória. Mas precisamos criar uma maneira de armazenar, de guardar. A água é uma grande riqueza. Sim. Né? Eu já fui em lugar que uma lata de cerveja era R$5, uma garrafa de água 8. Uma garrafinha de água, então... Tava mais fácil ficar bêbado do que matar a sede. Do que matar a sede, né? Vamos fazer um intervalo e já daqui a pouquinho a gente volta. Me parece. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com o professor Gaspar Jacobina. Eu até imaginei que o Jacobina seria de uma família lá da cidade de Cáceres também, que é a família Jacobina. Também. Os parente? Jacobinas, Elias, surgem numa cidade chamada Jacobina, na Chapada Diamantina. Fica a 640 quilômetros, mais ou menos aproximado, de Salvador. De lá saíram os Jacobinas, uns foram para a região de São Paulo, Sim. outros para o norte de Goiás e Maranhão, e uns vieram até para Campo Grande. Mato Grosso tem também Jacobina, Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. E dessas Jacobinas chegaram até essas regiões. Nós temos alguns também descendentes dos Jacobina, a professora Maria Jacobina, aqui na UFMT, mas tem o filho dela também. Mas são todos, você pega a origem, são dos Jacobinas lá da cidade de Jacobina, na Bahia. Tem um jornalista, um radialista, Isso. que é Enéas Jacobina. Enéas Jacobina. Conhece Enéas Jacobina? Conheço. É filho da professora Maria Jacobina. Parece que é Maria Jacobina, a mãe dele, não é? Que dava aula aí na UFMT. Não, acho que não é, não. Porque ele também, ele é neto do Jacobina, do que eu falei, lá de Cáceres. Lá de Cáceres. Que tinha uma quitanda na Praça Major João Carlos. Isso. Porque tem a Fazenda Jacobina, né? Isso, a a Fazenda Jacobina também vem desse pessoal aí, né? E depois a Fazenda Histórica. Histórica. Né? A minha mãe é da família Jacobina. Acho que o Sabino Vieira esteve refugiado na fazenda, nessa fazenda. Nessa fazenda. Exatamente. Então, nós temos Jacobina em Cuiabá, em Campo Grande, tem em São Paulo alguma coisa, e tem mais lá no Nordeste. Exatamente. Agora, nós falávamos da questão da armazenar água, mas como é que você vê a questão da preservação, por exemplo, dos rios? Muitos empreendimentos foram também, como hotéis e tudo isso, e houve um desmatamento meio que desenfreado, né? Além do natural. Você tem que ter ali, pelo menos, dependendo, pelo menos 30 metros de mata ciliar. Muita mata ciliar se perdeu, e onde se perde mata ciliar, se perde água, né? Talvez por 2 motivos, pelo menos. Uma, pela ganância econômica, às vezes até social, de algumas pessoas. Outra, a falta de cultura de achar que a água nunca vai acabar, que é uma riqueza infinita. O que vem acontecendo ultimamente? As pessoas vêm conscientizando mais sobre a importância dos mananciais. A importância de você ter água na sua propriedade. A importância de ter água para a agricultura irrigada. Então, tudo isso, nós precisamos criar essa cultura de reaproveitamento da água, por exemplo. Nós não temos essa cultura do reaproveitamento da água. Então, vamos pensar assim, na construção civil, num edifício, teria que grande parte da água ser reaproveitada. Por exemplo, a água de uma torneira onde tem uma pia, que você lava a mão.
Essa água ela devia descer e ir para uma certa caixa, onde ela tem uma decantação para molhar jardins. Uma vez, inclusive, eu participei de uma reportagem, eu editei essa reportagem e eu me esqueci agora o nome do professor da UFMT, ele já é falecido. Ele tinha uma casa aqui, um terreno imenso, lá na Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá, e ela era, assim, totalmente sustentável na questão da sim. água. Era muito bem arborizada e era tudo com a água já utilizada, que era tudo levado para uma caixa, fazia a decantação e essa água era utilizada para outros fins. Então, mas esses projetos a gente não vê nos novos, não sei como é que estão, né? Os novos empreendimentos imobiliários. Né? Então, há uma necessidade de se criar uma cultura de preservação das riquezas naturais que temos. E a água é uma delas. Sim. Né? Então, em alguns lugares, já, por exemplo, tem a estação de tratamento, é colocado alguns produtos, há uma decantação, Sim. Essa água é reaproveitada, talvez não como água potável, mas para molhar jardins, praças, Sim, etc. sim. Nós chamamos de lodo, aquela decantação, ela é colhida e... Adubo. Para adubo. Para adubo. Não se perde é um nada. Bom adubo. É um bom adubo, né? Porque vários, vamos dizer assim, elementos químicos que vêm na água, né? Na própria sujeira mesmo, você aproveita e ele... Muito bem. Professor, nós tínhamos muito mais do que conversar aqui, mas o tempo nos avisa. Está na hora da gente... O cobrador está ali. Está ali, exatamente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Boa Noite, Elias Neto. Volte sempre. Obrigado, estou sempre às ordens. Sempre eu às agora ordens. Já estou mais velho, aposentado, meio preguiçoso, mas eu estou sempre às ordens. Você tem meu telefone, pega meu telefone aí. Exatamente. Né? E a hora que precisar, quiser falar mal de alguém, me chama. Aí de vez em quando é bom. Quiser falar mal de alguém. Queimar a língua. Queimar a língua. Obrigado aí. E nós vamos ter muito assunto, porque agora nós estamos tendo questões políticas, o ano que vem é eleitoral, né? Exatamente. E nessa época... Fica aí, você está em cena ainda. Tá. Né? Desculpa. Bem, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê sempre por aqui, de 19 às 20 horas, de segunda a quinta, na TV Cidade Verde, com Boa Noite, Elias Neto. Grande abraço. Obrigado, Elias. Obrigado.